Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar continuidade aqui na oitava questão sobre o Estatuto do Idoso, questão da FGV 2025 também, para o MPU, Direitos Fundamentais no Estatuto da Pessoa Idosa. O comando da questão diz o seguinte: um projeto em debate no Senado exclui da herança o filho que abandonar pai ou mãe em hospitais ou instituições de longa permanência. O projeto propõe ainda o aumento da pena prevista no Estatuto da Pessoa Idosa para esse tipo de abandono. Esse projeto de lei se alinha com os dispositivos do Estatuto que prevêem que, letra A, os filhos poderão cobrar a pensão de alimentos de pais idosos que possuam patrimônio ou renda. Letra B, é vedada a internação da pessoa idosa com vínculo familiar conhecido em instituições de longa permanência. Letra C, a internação em instituições de longa permanência é reservada a pessoas idosas comprovadamente carentes materialmente. Letra D, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito, entre outros, à convivência familiar. Por fim, letra E, a obrigação dos filhos de prestar assistência afetiva e material ao pai e ou mãe idosos pode ser dispensada mediante a comprovação de abandono ou maus tratos na infância. Passemos agora ao gabarito comentado. É uma questão muito interessante, muito relevante. Na época do Orkut eu descobri, que era uma rede social como o Facebook, né, que a substituiu, que existem grupos de pessoas que sofreram maus tratos na infância, severos, infelizmente, e que não tinham mais contato com a própria mãe e, mais comum ainda, com o pai, não é mesmo? Lamentavelmente. A questão encontra amparo direto especificamente no fundamento a seguir. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Redação dada pela Lei nº 14.423 de 2022. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, parágrafo 1º, a garantia de prioridade compreende dois pontos, entre parênteses, redação dada pela Lei 14.423 de 2022, fecha parênteses. Inciso 5º, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, de asilo, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Novamente, redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Assim, se coaduna ao item D de dado, que diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito, entre outros, à convivência familiar. Quanto aos demais itens, sobre os alimentos, o capítulo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa trabalha perspectiva da pessoa idosa recebendo, não sendo exigida. Na seara civil, porém, é possível, a depender de diversos fatores, os filhos sim pedirem ajuda para os pais. Sob ser vedada a internação da pessoa idosa com vínculo familiar conhecido e carência material, está errado, porque, em verdade, são algumas das hipóteses que legitimam essa necessidade. Artigo 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Novamente, redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. A respeito da obrigação dos filhos de prestar assistência afetiva e material,
termos que existe, sim, a obrigação dos filhos de prestar assistência material aos pais idosos e que pode ser relativizada ou até afastada judicialmente em casos comprovados de abandono ou maus tratos na infância. Embora o Estatuto da Pessoa Idosa, especialmente no artigo 12, preveja que os filhos têm o dever de amparar os pais na velhice, a jurisprudência brasileira tem reconhecido exceções com base no princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da família. Em diversos julgados, o abandono afetivo invertido, entre parênteses, quando o pai e mãe abandonou o filho na infância, fecha parênteses, tem sido aceito como argumento válido para afastar essa obrigação, especialmente quando há provas de que o genitor foi omisso, negligente ou cometeu violência contra o filho. Contudo, é delicado falar de exigência de assistência afetiva, pois é absolutamente genuína, caso a caso. Portanto, o gabarito é letra D de dado. Eu vou reler o gabarito para que vocês, de certa forma, revisitem na memória flutuante a opção correta. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito, entre outros, à convivência familiar. Passemos então à questão 9ª, também a FGV 2025, para a Prefeitura de Canaã dos Carajás, no lindo e enorme estado do Pará. Pra vocês terem uma ideia, a capital, Belém do Pará, é maior do que a capital do Amazonas, Manaus. Passemos ao comando da questão. Maria, 79 anos, viúva, mãe de 6 filhos, mora sozinha, mas agora está apresentando sintomas de demência. A atenção às necessidades de cuidados de Maria, de acordo com a legislação, precisará ser garantida por meio, 2 pontos. Letra A, de sua internação psiquiátrica considerando o quadro de demência. Letra B, de sua permanência em casa sob a proteção social especializada do CRAS. O CRAS, para vocês terem ideia, é um centro de referência de assistência social, dos quais eu recomendo que visitem na sua cidade, levando pelo menos uns 2 ou 3 sabonetinhos, porque o sonho do morador de rua é tomar um banho. A comida ele consegue pedindo durante o dia. E muitas cidades têm lugares onde ele almoça, mas sabonete não tem. Letra C, de sua interdição judicial sob a tutela do filho designado pelo juiz. Letra D, de sua participação em atividades oferecidas pelo Conselho Tutelar do Idoso. Letra E, do cumprimento pelos filhos do dever de assistência à mãe idosa e doente. Passemos ao gabarito comentado. É muito importante que revisitem esse tipo de questão, gente, para garantir aquele ponto que é o ponto estilingue, que eu chamo. Ele vai te lançar à frente de muitos candidatos. Porque a maioria das pessoas se inscreve no concurso e sequer estuda. Essa situação é uma das mais comuns da vida real. Não há que se falar em internação, nem interdição. Ela não é doente, mas padece das consequências naturais da idade avançada. Para além de previsão no Estatuto da Pessoa Idosa, trata-se de texto constitucional. Artigo 229 da Constituição da República Federativa do Brasil, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária. Portanto, conforme a letra da lei seca, o nosso gabarito é a letra E, do cumprimento pelos filhos do dever de assistência à mãe idosa e doente. Passemos então à questão número 10, também a FGV 2025, que versa sobre disposições preliminares à pessoa e prioridades da pessoa idosa. Prova para a Polícia Civil de Minas Gerais. Em um grande condomínio de Belo Horizonte, Minas Gerais, existe apenas a marcação de uma vaga, entre aspas, prioridades, entre as mais de 100 existentes.
no estacionamento. Em um dia de grande movimento, 2 carros chegaram mais ou menos ao mesmo tempo àquela vaga e se instaurou forte discussão sobre quem teria a preferência. Isto porque em um dos carros havia Pablo, pessoa com deficiência, que contava 62 anos. No outro, João Marcos, aos 82 anos. Neste caso, à luz exclusivamente do Estatuto do Idoso, avalie as afirmativas a seguir. Primeira, Pablo ainda não atingiu a idade mínima para fazer jus às vagas de idoso, entre parênteses 65 anos. A gente sabe que não, a gente já viu que o idoso a partir de 60 anos é considerado pessoa idosa. Segunda opção, a preferência a que ambos fazem jus será determinada por ordem de chegada, já que ambos são idosos. Também não está certo, a gente vai ver por quê. O segundo idoso tem mais de 80 anos. Terceira opção, embora ambos façam jus à reserva, João Marcos terá prioridade sobre Pablo, ainda que tenha chegado depois. Para mim é a opção correta, como eu já falei, por causa dos 80 anos. Você já viu isso na letra da lei. Aí vem as opções aqui, letra A, somente a primeira opção, 1 romanos, né? Depois a letra B, só 2 romanos, C, apenas 3 romanos, D, 1 e 3 romanos, e letra E, 2 e 3 romanos. Passemos ao gabarito comentado. No contexto desta questão, estamos analisando a aplicação do Estatuto do Idoso, entre parênteses, Lei 10.741 de 2003, fecha parênteses, que estabelece direitos e prioridades para pessoas com 60 anos ou mais. O tema central aqui é a prioridade da vaga de estacionamento para idosos e como ela se aplica em situações de conflito. Vamos analisar cada alternativa apresentada. 2 pontos. Primeira alternativa. Pablo ainda não atingiu a idade mínima para fazer jus às vagas de idoso, entre parênteses 65 anos. Essa afirmativa está incorreta. Segundo o Estatuto do Idoso, a idade mínima para ser considerado idoso e fazer jus a direitos e prioridades, como vagas de estacionamento, é de 60 anos e não 65. Portanto, Pablo, com 62 anos, já possui direito a esses benefícios, sim, conforme eu comentei na leitura das opções. 2 romanos. A preferência a que ambos fazem jus será determinada por ordem de chegada, já que ambos são idosos. Essa afirmativa também está incorreta, embora ambos sejam idosos. O Estatuto do Idoso prevê uma prioridade especial. Vou repetir, é muito importante para a prova isso, gente. Prioridade especial para a pessoa com idade igual ou superior a 80 anos, conforme o artigo 3º, parágrafo único, incisos 1º e 2º. Isso significa que a ordem de chegada não é o critério determinante aqui. E, por fim, terceira opção em Romanos, embora ambos façam jus à reserva, João Marcos terá prioridade sobre Pablo, ainda que tenha chegado depois. Esta afirmativa está correta, pois o Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º, parágrafo único, inciso 1º, estabelece que, dentre os idosos, deve-se dar prioridade especial aos maiores de 80 anos. Assim, João Marcos, com 82 anos, tem prioridade sobre Pablo. Uma questão interessantíssima para nunca mais esquecer, não é mesmo, gente? Então, passemos agora à resposta do gabarito, que é a letra C. Dando sequência aqui na resolução das nossas questões com o gabarito comentado, gostaria que vocês dessem um feedback nos comentários sobre melhorias no curso. Sugestões, críticas construtivas sempre são bem-vindas, ok? Estamos passando já de 14 minutos agora. Vou ler mais algumas questões. Essa aqui é a 11ª. FGV de 2024. Acesso à justiça à pessoa idosa. Tribunal de Justiça do lindo e maravilhoso estado de Pernambuco. Quem não conhece Recife, eu recomendo fortemente que conheça. É uma cidade com muita história e beleza. Sine qua non, conta 82 anos e a juíza demanda contra seu plano de saúde, contratado em 1998, alegando abusividade do reajuste. Em contestação, o plano sustenta as seguintes teses, 2 pontos. Primeira, o Estatuto do Idoso não se aplica à relação contratual que foi firmada em 1998, antes da vigência dessa legislação protetiva. Segunda alegação, ainda que incidisse o Estatuto do Idoso, não se aplicaria a possibilidade de o autor recolher as custas judiciais ao final. Terceira alegação, da mesma forma
sem prova de incapacidade do autor ou de situação de risco, não seria necessária a intervenção do Ministério Público, ainda que se alegassem descumprimentos e abusividades específicas da legislação protetiva. Nesse caso, o réu tem razão. Dois pontos. Letra A, apenas nas teses 1 e 2. Letra B, apenas as teses 1 e 3. E assim por diante, gente. Eu não vou ficar lendo todas as opções, que a gente vai direto ao gabarito comentado para otimizar o nosso estudo, ok? Se vocês não estiverem de acordo, por gentileza, coloquem nos comentários. Passemos ao gabarito comentado. Observemos a resolução de cada alternativa para encontrarmos a resposta da questão. Primeira opção, o Estatuto do Idoso não se aplica à relação contratual que foi firmada em 98, antes da vigência dessa legislação protetiva. Incorreta, pois se aplica sim. Fundamento. Dois pontos. Jurisprudência em teses do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí vem aqui o número do enunciado, que não precisa falar. O Estatuto da Pessoa Idosa, da Lei 10.741/2003, eu sugiro que decorem esse número, tem aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, ainda que firmadas anteriormente à sua vigência, por se tratar de norma cogente. Ou seja, retroage é porque é in melius, não é in pejus. Quer dizer, em latim, in melius porque é melhor, é para melhorar a vida da pessoa, retroage. In pejus, para prejudicar, não retroage. Segunda afirmativa. Ainda que incidisse o Estatuto do Idoso, não se aplicaria a possibilidade de o ator recolher as custas judiciais no final. Correta. Fundamento. Dois pontos. Jurisprudência em teses também do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí tem aqui o enunciado. O artigo 88 do Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo, aplica-se somente às ações referentes a interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos. Eu sugiro que vocês leiam, para quem está chegando na área jurídica agora, de sopetão, dá uma pesquisada, o que são interesses difusos, direitos coletivos, direitos individuais, indisponíveis ou homogêneos, dá uma lida sobre isso. Eu gostaria que vocês tivessem mais familiaridade para detectarem quando tem indução ao erro. Terceira afirmativa. Da mesma forma, sem prova de incapacidade do autor ou de situação de risco, não seria necessária a intervenção do Ministério Público, ainda que se alegassem descumprimentos e abusividades específicas da legislação protetiva. Correta. Fundamento, dois pontos. Jurisprudência em tese do STJ, enunciado tal, é desnecessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei em demandas que não envolvam direitos coletivos ou em que não haja exposição de pessoa idosa aos riscos previstos no artigo 43 da Lei número 10.741 de 2003. Assim acertam apenas os itens 2º e 3º das opções acima expostas. Consequentemente, o nosso gabarito é a letra C. Novamente, uma observação para quem está chegando em sopetão na área jurídica. O Ministério Público ele atua como fiscal da lei também nos casos envolvidos com crianças. Vou citar um exemplo que o colega do Projac, o Careca, quando eu dirigia lá para os artistas, ele disse o seguinte: preciso contratar um advogado, você pode indicar alguém ou qual valor que você cobra para eu fazer o meu divórcio com a minha companheira, minha ex-companheira. E eu perguntei para ele, vocês tiveram filhos? Ele falou, não. Então basta ir ao cartório, você não precisa pagar para ninguém, é simplesmente dissolução de união estável. Aí foi muito legal a festa, o Careca, queridíssimo, 6 horas da manhã ele estava lá com a Suzana Vieira, na casa dela, com a atriz, né, querida Suzana Vieira, e ficou muito feliz, me deu um grande abraço, foi um pagamento muito genuíno e original. E aí, aproveitando o ensejo, gente, a atriz Suzana Vieira estava gravando uma matéria, uma cena da novela Amor à Vida com o Matheus Solano, que nos abandonou na causa, disse que a gente está tirando para todo lado no grupo CCS, lamento, volta, Matheus, assim que outros artistas estiverem conosco, volta, ok? Mas a atriz agradeceu a gentileza que eu dei uma almofadinha do carro para ela sentar e fazer a cena no câmera K, e ao entregar de madrugada a almofadinha, ela deu um selinho. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, ó, normal de artista, não fique brava, por favor. Que figuraça, né, gente? Mas vamos dar continuidade aqui à 12ª questão, voltando
FGV 2024, Estatuto da Pessoa Idosa, Tribunal de Justiça de Roraima. Não conheço Roraima. Se alguém conhece, fala como é, por favor. Deve ter suas belezas e encantos, é claro. O comando da questão diz o seguinte: segundo a questão número 10.742 de 2003, a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao seguinte órgão. Letra A, Conselho Tutelar, será, gente? Letra B, CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, Ministério Público, Poder Judiciário. E letra E, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Para confundir, né? O CREAS e o CRAS. Só faltou colocar ali o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Aí não tem nada a ver com o Estatuto do Idoso, mas para confundir só faltou isso. Aí passemos então ao gabarito comentado. O tema central, a questão aborda os direitos fundamentais do Estatuto da Pessoa Idosa, especificamente a notificação compulsória de violência contra idosos. Interpretação do enunciado, a questão se refere à obrigação legal dos serviços de saúde em notificar casos de violência contra idosos, segundo a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. A proteção à pessoa idosa é um direito fundamental que deve ser assegurado por meio de notificações às autoridades competentes. Legislação aplicável, o artigo 19 do Estatuto do Idoso estabelece que a notificação de suspeita ou confirmação de violência contra o idoso é obrigatória e deve ser feita à autoridade sanitária e comunicada ao Ministério Público. Exemplo prático: imagine que um hospital receba um idoso com sinais de maus tratos. O hospital, ao identificar a suspeita de violência, deve notificar as autoridades sanitárias e comunicar o caso ao Ministério Público, para que medidas legais sejam tomadas. Para quem está chegando de sopetão na área jurídica, o Ministério Público tem os promotores, que são os acusadores, é quem promove a ação, e os defensores sentam do lado oposto da mesa quando não há, né, um advogado. É a Defensoria Pública que contrapõe pontualmente aos argumentos do Ministério Público e vice-versa. Justificativa, e uma outra observação: o Ministério Público lá antigamente, daí vem quando se referia num texto, ele assim, o parquê. Parquê está se referindo ao Ministério Público. Pesquisem, que é interessante sobre isso. Dando continuidade, então, justificativa da alternativa correta, letra C, Ministério Público. Esta é a resposta correta porque o Ministério Público tem a função de zelar pelos direitos dos idosos, atuando em defesa de seus interesses e assegurando a aplicação da lei. A comunicação obrigatória a este órgão é crucial para garantir que providências sejam tomadas. Portanto, a importância do Ministério Público não somente para crianças, também para idosos. Análise das alternativas incorretas. Letra A, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, não sendo a autoridade adequada para o caso envolvendo idosos. É muito importante fazer aqui essa dicotomia, esse corte: crianças e adolescentes, Conselho Tutelar, ok? Letra B, CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. O CRAS oferece serviços de assistência social, mas não é órgão responsável pela notificação de casos de violência contra idosos. Letra D, Poder Judiciário. Embora o Judiciário possa atuar em casos de violência, ele não é o destinatário direto das notificações compulsórias feitas por serviços de saúde. Letra E, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Similar ao CRAS, este centro presta assistência especializada, mas não é responsável pela notificação compulsória de violência contra idosos.
Dicas para evitar pegadinhas. Preste atenção na legislação específica para cada faixa etária e nos órgãos responsáveis pela proteção de cada grupo. O Ministério Público é frequentemente o destinatário em casos de proteção de direitos. Muito importante reler essa questão, revisitar essa questão, para quando chegar na prova você estar com ela na memória flutuante. Não se permita errar uma questão dessa natureza, porque ela é uma questão de fácil entendimento. Então, justificativa da alternativa correta, a letra C, foi feita a exposição, que é o Ministério Público, e recomendo fortemente também, quem puder, quem quiser se divertir, fazer a leitura do Estatuto do Ministério Público. Conhecer o Estatuto do Tribunal de Justiça do Estado que você vai prestar prova. Também é interessante, uma dica para quem quer se divertir. Gente, eu não estou sendo irônico, é uma diversão você carregar consigo um livro que seja fininho, um estatuto, um resumo. Se você quiser, eu sou do tempo que eu prefiro ler as impressões, né, o material impresso. Claro que eu leio muito no celular também, mas eu recomendo fortemente você ter um materialzinho para quando você for aguardar um atendimento, ok? 13ª questão, FGV 2024, medidas de proteção à pessoa idosa, Prefeitura de Caraguatatuba, no lindo e rico estado de São Paulo. Lia participava da UBS de um grupo de convivência de mulheres idosas, até que teve um AVC e não pôde mais comparecer. O psicólogo da UBS tentou visitá-la em seu domicílio, mas a família nunca permitiu seu contato com a idosa. O psicólogo suspeita de maus tratos e de apropriação do benefício de Lia pela família. De acordo com o que prevê o Estatuto da Pessoa Idosa, nessa situação é dever do psicólogo. Letra A. Intimar a família da idosa a comparecer na UBS para prestar esclarecimentos. Letra B. Acionar o Conselho Tutelar do Idoso. Não existe Conselho Tutelar do Idoso, gente. Para uma sindicância na residência da idosa. Letra A também acho que não faz sentido. Letra C. Aguardar a confirmação da suspeita de violência antes de comunicar à polícia. Óbvio que não. Foi esperar a pessoa sofrer e apanhar e vir a óbito? Não. Letra D. Realizar a notificação compulsória do caso à autoridade sanitária do município. Faz sentido. Letra E. Abordar os sentimentos do grupo com relação à situação de capacitismo na idosa. Extrapolou, né, gente? Fala sério. Passemos ao comentário, ao gabarito comentado, para analisar essa questão, que é aquele tipo de questão que eu falo, gente. Leia, releia, que você não vai errar. Vamos analisar a questão com atenção. Tema jurídico, 2 pontos. A questão aborda as medidas de proteção à pessoa idosa, conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003. Legislação aplicável, 2 pontos. O artigo 19 do Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que é obrigatória a notificação de casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos à autoridade competente. Isso inclui a autoridade sanitária do município. Na questão anterior foi falado isso. O judiciário não é quem de pronto você comunica, e sim o Ministério Público. A gente viu isso na questão anterior, ou na outra, se eu não me lembro, não estou enganado. Tema central, o foco da questão é identificar a ação correta que o psicólogo deve tomar ao suspeitar de maus tratos e apropriação do benefício de uma idosa, conforme as diretrizes do Estatuto. Exemplo prático. Imagine que um assistente social visita um idoso que parou de frequentar um centro de convivência e descobre sinais de negligência. De acordo com o Estatuto, essa situação deve ser imediatamente notificada à autoridade competente como a vigilância sanitária local. Portanto, justificativa da alternativa correta, letra D, realizar a notificação compulsória do caso à autoridade sanitária do município. Essa alternativa é a resposta correta, porque está em conformidade com o artigo 19 do Estatuto da Pessoa Idosa, que determina a obrigatoriedade da notificação de casos de suspeita de maus tratos. A comunicação deve ser feita à autoridade competente, que no contexto de saúde é a autoridade sanitária municipal. Análise das alternativas incorretas. Passemos à letra A. Intimidar a família da idosa. Não, intimar a capacidade. Já dá uma raiva, né, de você ler isso, então já é intimar. Intimar, eu falei intimidar, mas não é, desculpa, é intimar a família da idosa a comparecer na UBS para prestar esclarecimentos. Essa opção não é válida porque não cabe ao psicólogo intimar a família. A intimação é um ato jurídico
que deve ser realizado por autoridades competentes. Letra B, acionar o conselho tutelar do idoso, que não existe, para uma sindicância na residência da idosa. O termo, entre aspas, conselho tutelar do idoso, fecha aspas, não é reconhecido no Estatuto da Pessoa Idosa. Além disso, a situação deveria ser a da assistência social ou da própria autoridade sanitária. Letra C, aguardar a confirmação da suspeita da violência antes de comunicar à polícia. Essa alternativa está incorreta, pois o Estatuto determina a notificação imediata de suspeitas de maus tratos, sem a necessidade de confirmação. E letra E, abordar os sentimentos do grupo com relação à situação de capacitismo da idosa. Embora abordar sentimentos seja importante em um contexto terapêutico, não atende à obrigação legal de notificação de maus tratos. Conclusão, a resposta correta é a alternativa letra D, de dado, que reflete a obrigatoriedade de notificação de suspeita de maus tratos à autoridade sanitária do município, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa. Então essa questão é mais uma resolvida. Passemos agora à próxima questão dos nossos preparativos para a prova. 14ª questão, FGV 2024. Direitos fundamentais do Estatuto da Pessoa Idosa, Prefeitura também de Caraguatatuba, lá em São Paulo. Agora vem um tipo de questão que eu recomendo fazer aquela nuvenzinha, que é incorreta a pedida. Sobre as medidas de proteção específica instituídas pelo Estatuto da Pessoa Idosa, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. Letra B. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Letra C. Requisição para tratamento de sua saúde exclusivamente em regime hospitalar. Letra D. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. E letra E. Abrigo em entidade. Passemos agora ao gabarito comentado. Essa questão é muito interessante porque ela induz ao erro. As pessoas geralmente vão achar que a certa é a opção e não é, é incorreta. No Estatuto da Pessoa Idosa, a proteção específica é um tema central que busca assegurar os direitos fundamentais das pessoas idosas. A questão apresentada aborda as medidas de proteção específicas que são previstas no Estatuto para proteger e promover o bem-estar dos idosos. Tema central. O foco da questão é identificar qual das alternativas apresentadas não está de acordo com as medidas de proteção específicas estipuladas pela Lei nº 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa. Legislação aplicável. A questão se baseia nos artigos que tratam das medidas de proteção no Estatuto da Pessoa Idosa, especificamente o artigo 45 e seguintes, que detalham essas medidas. A alternativa correta, entre parênteses, incorreta. A alternativa C é a correta para a questão, pois afirma que a requisição para tratamento de saúde deve ser feita exclusivamente em regime hospitalar. Isso está incorreto, pois o Estatuto não limita o tratamento de saúde da pessoa idosa exclusivamente ao regime hospitalar. Os tratamentos podem acontecer em diversas modalidades, conforme necessário ao idoso. Justificativa da alternativa correta. A saúde da pessoa idosa deve ser tratada de forma abrangente, considerando suas necessidades específicas, o que pode incluir atendimento domiciliar, ambulatorial, entre outros. A restrição ao regime exclusivamente hospitalar não está em consonância com a legislação. Passemos agora à análise das alternativas incorretas. Letra A. Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade é uma medida correta e prevista no Estatuto para garantir que o idoso receba o cuidado adequado. Letra B. Orientação, apoio e acompanhamento temporários são medidas perfeitamente alinhadas com o objetivo de proteger o idoso, proporcionando suporte e orientação necessários. Letra D. A inclusão em programas de auxílio e tratamento a usuários de drogas lícitas e ilícitas é uma medida prevista para garantir a saúde e o bem-estar do idoso. Está correto também. Letra E. Outra correta, a gente quer a incorreta. O abrigo em entidade é uma medida de proteção que pode ser necessária em certos casos.
assegurando que o idoso tenha um ambiente seguro e adequado. Estratégia para a interpretação desse tipo de questão. Ao se deparar com questões que pedem a identificação de alternativas incorretas, é crucial ter uma compreensão sólida dos direitos assegurados por leis específicas, como o Estatuto da Pessoa Idosa. Ler atentamente o enunciado e destacar palavras-chave pode ajudar a evitar equívocos. Eu sugiro, assim, com muita veemência, que essa questão seja revisitada, porque aqui ela tem uma afirmação que pode confundir quem lê de forma en passant. No momento que você pega a análise das alternativas incorretas, na verdade você está lendo somente questões corretas, porque o pedido foi incorreta. E para você não se atrapalhar, eu sugiro muita calma nessa hora, para você marcar a alternativa letra C, que diz que a requisição para tratamento de saúde é exclusivamente regime hospitalar. Não é. Como foi dito no comentário, no gabarito comentado, pode ser ambulatorial, domiciliar. Então não perca uma questão dessa. Ela é muito chatinha no meu entendimento, assim como as questões com números romanos. Com muitos números, elas ficam tendenciosas ao erro pela afobação, pela precipitação. Vamos continuar aqui mais uma questãozinha, 15ª, FGV 2024. O comando da questão diz o seguinte: as opções a seguir apresentam, segundo a Lei 10.741 de 2003, garantias de prioridade à pessoa idosa, à exceção de uma. Olha que pegadinha. A exceção, gente, marque aquela nuvenzinha também, para você não esquecer. Assinale a letra A. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Letra B. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Letra C. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, que é de asilo, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Letra D. Isenção de tributação sobre sobre rendimentos e não obrigatoriedade de apresentar declaração anual de imposto sobre a renda. E, por fim, letra E. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Passemos ao gabarito comentado. Interpretação do enunciado. A questão aborda o tema dos direitos fundamentais garantidos às pessoas idosas, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003. O enunciado pede para identificar a opção que não representa uma garantia de prioridade para a pessoa idosa, destacando a importância de compreender quais são esses direitos prioritários. Legislação aplicável. A Lei 10.741 de 2003, conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa, estabelece uma série de direitos e garantias prioritárias para idosos. Os artigos relevantes são os que mencionam o atendimento preferencial, a formulação de políticas públicas específicas e o acesso à saúde e assistência social. Tema central. O tema central é a prioridade no atendimento e na proteção de direitos das pessoas idosas. Para resolver a questão, é essencial conhecer quais direitos são garantidos por lei e entender que exceções existem à regra de prioridade. Exemplo prático. Considere um idoso que chega a um hospital público, ele tem o direito de ser atendido de forma preferencial e imediata em relação a outros pacientes não prioritários, a menos que haja uma emergência médica mais grave. Justificativa da alternativa correta. A alternativa letra D de dado, isenção de tributação sobre rendimentos e não obrigatoriedade de apresentar declaração anual do imposto sobre a renda. Essa opção está correta como a exceção, ou seja, ela é a incorreta. Muito cuidado nessa hora. Essa opção está correta como opção, pois a Lei 10.741 de 2003 não prevê isenção de imposto ou dispensa de declaração de imposto de renda como garantias de prioridade ao idoso. As garantias relacionadas a impostos não são tratadas diretamente no Estatuto, mas por outras legislações fiscais. Análise das alternativas incorretas.
Gente, eu vou ser repetitivo e eu vou dizer para vocês, a análise das alternativas incorretas, na verdade, são as alternativas certas, porque está pedindo a exceção, está pedindo a incorreta, que foi a do imposto de renda. Alternativa A, o atendimento preferencial imediato e individualizado é um direito garantido pelo Estatuto, artigo 3º, parágrafo 1º. Alternativa B, a preferência na formulação e execução de políticas sociais é um direito assegurado aos idosos, conforme previsto no Estatuto, artigo 4º. Alternativa C, a priorização do atendimento pela própria família é incentivada pelo Estatuto, que enfatiza a manutenção dos idosos em seus lares sempre que possível. Alternativa E, a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social está claramente previsto no Estatuto no artigo 15. Conclusão. As alternativas incorretas referem-se a direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa, enquanto a alternativa D menciona benefícios fiscais que não estão previstos como prioridade pela Lei 10.741 de 2003. Portanto, encerramos a questão que a alternativa incorreta é a que fala sobre a renda, sobre o imposto sobre a renda, a alternativa D de dado. Vamos encerrando por aqui essa sequência de questões e no próximo vídeo eu vou continuar a partir da 16ª questão, que também é FGV 2024. Boa sorte, bons estudos, muita saúde para vocês e família, gente.